Bem-vindo ao podcast Manancial, seu espaço de vida real, fé e plenitude. No episódio de hoje, nós vamos ouvir uma história de superação que carrega marcas profundas, mas também cura, recomeço e esperança. Está conosco, no dia de hoje, ela, evangelista Patrícia Carvalho. Ô, Glória! Eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Amém. Você ter aceitado esse convite de estar aqui conosco hoje. E pra gente é uma honra ter você com a gente aqui. Mas para iniciar, eu queria que você levantasse a sua voz em oração pela nossa vida e por aquele que está nos ouvindo. Glória nesse dia. Antes de eu me resumir nesse dia, de poder estar aqui, quero honrar a Deus, honrar a família Podcast Manancial. E vamos orar que tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Deus, queremos glorificar o Teu nome nesse dia chamado hoje. Senhor, por esse podcast Manancial. Quero louvar o Teu nome porque eu sei, Senhor, que através desse podcast vidas serão alcançadas, vidas serão resgatadas, vidas serão transformadas e edificadas. Quero louvar o Teu nome por esta equipe, pastora Thaisa Rodrigues, e toda a equipe que está aqui. Senhor, que Tu tenha usado de uma maneira sobrenatural. Que tudo que for feito e falado, o Seu nome venha a ser glorificado e a Tua glória também. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Patrícia Carvalho é uma mulher que carrega um testemunho vasto. Carrega um peso, uma graça, uma unção, algo que só em a gente estar do lado, a gente já sente, né, aquela graça. E para mim, eu sou suspeita de falar, né, porque o Senhor estabeleceu uma aliança conosco, né, nós somos irmãs, e tem pessoas que não entendem isso, mas no decorrer eles vão entender, porque a nossa união, a nossa irmandade foi estabelecida pelo céu. E o sangue que corre aqui, corre aqui. E nós glorificamos a Deus por isso. Mas eu queria iniciar te dando um espaço para você dizer quem é Patrícia Carvalho, quem é a evangelista Patrícia Carvalho, quem é a filha Patrícia Carvalho. Glória a Deus. Para quem não me conhece, né, que é um pouco difícil não me conhecer, eu sou evangelista Patrícia Carvalho, faço parte do Ministério Tempo de Graça. Pastor Jorge Vinco, pastora Nucélia, são meus tutores espirituais hoje. Eu resido lá, congrego lá. Sim. Somos debaixo da unção e da bênção deles. Filha da missionária Deise Santos. Mamãe, filha do pastor Miguel Soares de Carvalho. Uma mulher determinada, uma mulher que aprendeu com as suas cicatrizes a viver um dia após o outro, entendendo que hoje, tendo Deus na minha vida, até o que é para dar errado, Ele vai fazer dar certo. Com certeza. E essa sou eu. Essas palavras me resumem hoje, Sim. Nesse podcast. Sim, e eu glorifico a Deus porque hoje a Patrícia Carvalho é uma mulher que superou, né, muitas decepções, perdas, né, teve alguns traumas na sua infância. E eu queria que você falasse um pouquinho para mim, Patrícia, como foi a sua infância? Quem é a Patrícia Carvalho criança? Eu sei que tem um histórico aí, né, bem, né, hilário, né, porque Patrícia Carvalho na infância, né, era bem sapeca, digamos assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque quem te vê hoje, né, não imagina tudo que você viveu lá atrás, né, aquilo que Deus ele fez, porque o Senhor ele foi moldando trajetória, né, porque ele tem um caminho direcionado, né, para as nossas vidas. Mas quem foi Patrícia Carvalho na infância? Na verdade, desde o meu nascimento, né, já foi uma guerra estabelecida no mundo espiritual. Quando eu nasci, eu fiquei um bom tempo internada, né? Nasci prematura, a minha mãe dizia que eu cabia numa caixinha de sapato, né? E a gente veio vivenciando já desde o nascimento o intuito do adversário, que era ceifar a minha vida, para que hoje eu não estivesse aqui. E a gente entende que já vi uma batalha, já vi uma guerra.
estabelecida. E a gente superou essa guerra estabelecida. Tive uma infância muito tão conturbada, debaixo de palavras liberadas de maldição, palavras liberadas de derrota, um crescimento. Não fui criada pela minha mãe, porque minha mãe trabalhava para trazer o sustento, então minha avó que me criara, minha avó era contra, né? E para quem já ouviu falar no testemunho, você que nunca ouviu falar, eu vi debaixo de uma palavra de maldição da minha avó dizer que minha mãe não me amava, né? Sim. Minha mãe me quis, minha mãe me deixou no hospital. E aí eu cresci com essa palavra dentro de mim, foi como uma planta que estivesse crescendo e criasse raiz. E vivenciando essas palavras, porque a palavra tem poder, pastora Thais. Tem, com certeza. A palavra liberada, ela tem um poder enorme no mundo espiritual. Isso. E muitas das vezes uma palavra que você acha que não tem nada a ver, que é liberada sobre a sua casa, sobre a sua família, tem um crescimento tão grande que muitas das vezes a gente percebe que a gente vê lá de trás palavras que foram liberadas em vidas e em pessoas que hoje estabelece. Vai repercutir no dia de hoje. Hoje acontece. E se não tiver um quebrantamento aí espiritual, de propósito, é liberado e realmente acontece. Era o que era para acontecer na minha vida. Né? Tudo que eu vivi dentro da minha adolescência, né, da minha juventude, dentro dessa palavra liberada, então eu costumo dizer que, tipo, tudo que eu fiz na minha trajetória, até chegar até aqui, foi com o intuito de ferir as pessoas que eu amava. Sim. Porque para mim eu não tinha amor. Então, se você não tem amor, você não pode dar amor. Não tem como, né, a gente passar o que a gente não recebeu. Não recebeu. Só que a questão do amor, referente à minha mãe, não era um amor que ela não queria me dar. O amor existia. Sim. Mas era um amor que ela não pôde transpassar mediante aos processos que ela também vivenciou. Entendi. Pra gente, assim, né, dar um norte, no caso, Patrícia Carvalho nasceu prematura, Sim. né, e foi criada pela avó. Sim. Né, e eu sei bem, né, que teve a questão, né, da nossa missionária Deise, ela ter que sair para trabalhar, para trazer um sustento, né, e nesse, né, inteirinho você teve que ser criada pela sua avó. Sim. Sua avó, alguém, né, que tinha uma questão de alcoolismo. Sim. Né, não tinha, né, uma mente lúcida para aquela situação e de repente também havia uma revolta dentro dela, a gente não consegue entender também, né, e ela lançava isso sobre a sua vida, né, e, né, você disse que aquilo foi perdurando, foi crescendo. A gente que entende hoje de mundo espiritual, a gente entende que ela lançou uma semente. Sim. E ela mesma foi cultivando essa semente, porque todos os dias ela dizia para você que a sua mãe não te amava, né, e aquilo foi gerando essa amargura dentro de você, né. E, assim, Patrícia, como que você começou a descobrir literalmente essa mágoa, essa raiz de amargura dentro de você? Porque até então, uma criança, você ouvia aquela palavra. Mas eu acredito que teve um momento que você olhou e falou, não, é verdade. Minha mãe não me ama, minha mãe não... Como que você conseguiu se encontrar nisso? Ou não. Ele, literalmente foi indo. E eu fui só perdurando por aquilo que eu estava ouvindo. Como é que foi isso? Eu percebi esse sentimento de individualidade na questão de ter a presença da minha mãe. Sim. Até porque depois a gente fomos morar juntas, né? Minha mãe se estabeleceu e eu fui morar com a minha mãe. E a minha mãe sempre foi constante ao trabalho. Sim. A questão da minha mãe era poder fazer por nós, que eu tenho um irmão, Sim. o melhor. Então ela não abria mão disso. A questão da presença dela não existia. Por quê? Porque ela trabalhava demais para nos manter. Tudo que ela não vivenciou, que ela não teve, que ela não obteve, ela tentou fazer o melhor para conosco. Só que a gente não dava um pingo de valor. Porque na minha concepção, a ausência dela para mim não adiantava de ela querer dar o melhor. Sim. A gente teve um episódio uma vez de uma vizinha que tinha uma televisão. E aí a gente parou na porta para olhar e ela bateu a porta no nosso rosto. E minha mãe viu. Minha mãe falou, isso nunca mais vai acontecer. E na época minha mãe trabalhava de caixa no mercado, era o CB, né? Casa da Banha. Sim, Casa da Banha. A minha mãe, ela ia a pé trabalhar.
para juntar o dinheiro da passagem, que naquela época era o tiquezinho, né? Tique, Gente, essa vale transporte. Desculpa, gente, só tenho 15. Bem antiga. Então ela assim, abriu mão dela por nós. Sim. Mãe, por nós. Só que para mim aquilo ali não substituía. Eu queria o amor, eu queria Sim. o carinho, eu queria a presença. E eu não assimilava essa situação. Então, onde eu fui me agarrar nas amizades, né? Nos namoros, nos bailes da vida. Era uma questão de substituir. Exatamente, um vazio, né? Que estava dentro de mim como adolescente, como jovem, que para mim não era substituível pelo fator do que ela fazia. Entendi. Entendeu? Isso é até bom a gente ressaltar isso, porque hoje a gente ainda, né, tem esse contexto aí, né, nós que somos líderes espirituais, a gente vê um pouco dessa questão. É fato que um pai de família, uma mãe de família, ela quer dar o melhor, ele quer dar o melhor para seus filhos, né? E muitas das vezes, às vezes até por falta de sabedoria, ou por questão mesmo de ter essa questão de trazer o sustento para casa, trabalha muito, né? Se trabalha muito, e muitas vezes não tem a oportunidade de ver os filhos crescerem. Exatamente. E hoje a gente já tem essa questão de falar sobre isso, né? A gente tenta abrir, né, uma visão diferenciada nessa questão. Porque o teu filho, ele vai lembrar do presente, ele vai lembrar do presente caro que você, né, vai dar para o seu filho. Ele vai lembrar. Só que o que ele quer não é só o presente caro. Exatamente. Ele quer a presença. Exatamente. Ele quer o carinho. Ele quer aquele momento de você estar ali vendo um filme e comendo uma pipoca. Esse momento ele vai lembrar. Ele vai lembrar o momento que você adentra dentro do shopping e só dá uma volta com ele e compra uma caixinha de sorvete. Exatamente. Então é isso que a gente também precisa entender e valorizar também, né? É fato que tem que ter essa questão de trazer o sustento e a provisão, né? Mas é muito interessante hoje, né, a gente com uma visão já diferenciada, porque isso aí já vão, né, quase 20, 30 anos atrás, Sim. né? Mas hoje a gente já tem essa questão de ter essa balança, um equilíbrio, né? Trabalhar sim, mas também valorizar também, né, essa questão de estar ali naquele momento, né? E Patrícia queria isso, queria colinho de mãe, né? Queria a presença da mãe na escola, mas a mãe entendia que ela precisava trazer o sustento. E naquele momento ali ela começou a olhar, eu consigo entender hoje um pouco dessa questão, que eu entendo que a missionária Daisy, ela olhava e dizia, não, eu preciso suprir a necessidade da minha filha, eu preciso suprir a necessidade do meu filho, eu preciso trazer o alimento. E ela tinha isso, mas a Patrícia não entendia, né? A Patrícia criança não tinha essa visão. A gente pode tirar um ressalvo daí, pastor Dyson, na questão de muita mãe solteira, né? Isso. Que hoje vivem sozinhas. Isso. E elas, é o que acontecia na época da minha mãe, né? Ela vivia sozinha, tinha que trabalhar. Sim. E não tinha a possibilidade de estar. Entendi. De cuidar, de estar perto, de amar. Não só em questão de princípios de valores, de trazer o sustento, mas de sentimentos, né? De tomar um sorvete, de estar junto. Entendi. E existe todo um histórico, né? Ela tinha literalmente que suprir, né? Exatamente, exatamente. Tinha que suprir. E Patrícia, criança, Patrícia queria a mãe dela ali. Sim. E como não tinha, Patrícia começou a transferir isso para outras questões. O que foi? O que levou a Patrícia literalmente a se envolver? O que levou não, o que levou a gente já sabe que foi essa questão da falta, né? Essa foi a questão. Mas como que Patrícia reagia a isso? As amizades? Como é que você trouxe isso para a tua vida? Então, me tornei uma pessoa muito revoltada, Sim. né? Uma jovem adolescente muito revoltada mediante aos posicionamentos que eu via e que eu assimilava em mim e eu tomava as atitudes. Eu lembro que uma vez eu escrevi uma carta para ela. Deixei uma cartinha para ela. Essa história. Uma cartinha e falei, a senhora não me ama, eu tô indo embora. E fui pro mundo. E a minha mãe, ela é muito centrada nas decisões dela. Algumas pessoas olham para ela e falam assim, missionária, parece que a senhora não tem sentimento, a senhora é fria. Ela fala, não, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei o Deus que faz. Então, às vezes as pessoas falavam, você não vai atrás da sua filha tá lá fora, tá no mundo. Então, assim, eu cheguei no meu limite de comer comida no Brizolão na época. Eu esperava ter o almoço no Brizolão de meio-dia, adorava aquela carne moída com macarrão, com salsicha. Comida de escola. Da escola. E ia comer no Brizolão, porque eu não tinha onde comer. Só que eu queria estar naquela vida do mundo, curtindo, zoando, achando que estava tudo muito bem, tudo muito bom.
E as pessoas falavam, vai buscar tua filha. Ela falava, não vou, a porta que ela saiu é a porta que ela vai voltar. E isso hoje me faz entender, a gente já com mais maturidade, entender um posicionamento em Cristo. É saber quando Deus ele tem um decreto que ele vai fazer, entender que é a mão de Deus que pega, a mão de Deus que traz, a mão de Deus que tira, a mão de Deus que sacode, a mão de Deus. Ele é o olheiro, ele sabe como agir, ele sabe como fazer, entendeu? Sabe. E ela sempre teve essa concepção de pensamento. Então quem olhava ao redor dizia, nossa, a missionária desse é fria, não ama. Então, como as pessoas de fora pensavam dessa forma, imagina eu que estava convivendo ali no dia a dia. O meu pensamento dentro dessas situações. Sim. Então, assim, saí de casa, né, me envolvi com coisas errantes, com pessoas ilícitas, né? Na época, jovem, achava que o poder de ser jovem e ser bonita e em fazer o que eu bem queria me trazia benefícios, né? Que hoje agregaram em mim marcas, para que hoje eu pudesse estar sentada aqui falando, para que não aconteça com outras pessoas que possam ouvir isso aqui e entender que não é o caminho, né? Sim. Nessa situação e nesse momento aí da vida da Patrícia, né, que saiu de casa, esse era o momento do bonde do Borró? Então, o bonde do Borró ainda não era esse momento, né? Mas a minha do bonde do Borró ainda existe. Sério? Não, e o que era? O que era o bonde do Borró? Então, o bonde do Borró era um grupo de meninas. Sim. Gente, é maravilhoso. Elas já fazem o baile da antiga. O bonde do Borró era um grupo de meninas que se reuniam para ir para o baile social clube, acadêmico. Naquela época nossa, assim, existia o lado A e o lado B. Que a gente ia para os bailes. Meu Deus, nem que eu falei, a gente ia para o baile. Pra brigar, gente. Brigar, entendeu? Então era o bonde do Borró. Gente, eu vou procurar saber o que é bonde do Borró. Até hoje eu não sei. Mas as meninas, a gente ia. Aí tinha o lado A e tinha o lado B. Ficava, era um corredor no meio, né? E ficava chamando pra vir pra brigar. E às vezes o lado B, quando entrava no lado A, apanhava aquela. E tinha um ônibus, né? Um ônibus que buscava. Então nessa época eu fugia de casa. Sim. Nessa época você já morava com a sua mãe? Já morava com a minha mãe. Né? Mas aí fugia pra Eu fugia de casa. A gente tinha aquela janela de madeira que subia e descia, tinha um trinco, gente. Olha. Então eu abria aquilo ali, gente, era terrível. Eu abria, pulava, ia curtir, voltava. Aí tem um detalhe que, tipo assim, de manhã, minha mãe lavando às vezes a varanda, a vizinha falava, menina, eu te vi. Aí eu falava, sempre tem uma vizinha, né? Não, Patrícia, era você. Não, a senhora tá equivocada, eu era demais. E assim, minha mãe já olhava pra minha cara assim, já sabia que eu tava mentindo. Falava, passa pra dentro agora, gente, é um terror. Na época, né, que não existia isso. Não pode gritar, senão eu vou procurar. Hoje quando a mãe falava, passa pra dentro, já era. Já sabia que aí era essa tinha uma coisa preparada. Já tinha. O bonde do Borró. Uma coisa preparada. Aí era aquela questão, né? Brigava lá, bonde do Borró, batia, chegava em casa, apanhava. Se não apanhasse lá, apanhava em casa. Verdade. Então. Mas a irmã Deise, ela já sabia. Acredito que ela já ouvia um barulhinho da janelinha lá, mas tinha hora que deixava um pouco também, né? A gente já estava conversando nos dias atuais aí sobre algumas questões do nosso passado, né? Aí ela falava assim, ela era demais, porque quando eu saía para trabalhar, ela botava a caixa de som do lado de fora, era um baile funk aqui dentro de casa. Quando chegava próximo horário dela chegar no trabalho, era rato, vum. Aí os vizinhos contavam pra ela, era uma paz quando ela chegava, tudo bonitinho, arrumadinho direitinho. Mal sabia ela que quase 20 minutos antes, o baile estava estabelecido. Coisas de adolescente, né? Coisas de adolescente, mas são histórias, né? São coisas que hoje te forjaram, né? Te amadureceram, né? Para você estar podendo passar um pouquinho, né, da tua história. Mas nesse meio tempo, Patrícia, sua mãe já era evangélica? Então, já tinha conhecido Jesus? A minha mãe,
conheceu Jesus na Igreja Universal, né? Uhum. Ficou um bom tempo numa fase. Entendi. E logo após ela passou para a casa de oração, que até hoje ela tem anos na casa de oração, é uma muito centrada, Que né? benção, raiz. Mas na época, assim, da libertação dela, era meio, Sempre, né? O sempre. negócio era meio estreito, né? Pra você ter noção, uma época que eu vivi uns momentos muito difíceis, eu acabei me envolvendo com um jovem que fazia parte do tráfico, né? Sim. E Deus já tinha um plano estabelecido, sempre tem. né? E nessa época, a gente sempre esconde tudo de mãe, né? É. Todo mundo sabe, a mãe é a última a É. saber. E nesse dia, esse jovem tinha falado pra mim que ele ia entregar tudo que ele tinha que entregar e não queria mais viver no tráfico, que ele ia sair. E eu estava preparando para fugir, Olha. para ir embora com ele, Sim. para fugir. E aí, quando ele falou, ele saiu, falou que ia resolver essa questão, e eu ia em casa pegar as coisas, Uhum. escondi da minha mãe, Pra fugir. Pra fugir. Olha. pra fugir. Aí, de repente, a gente ouviu um tiro. E aí, uma amiga minha veio correndo, que morava na mesma rua, me chamando, e eu saí pra fora, e o jovem que ia fugir comigo Ai, tinha Jesus. acabado de ser baleado, Misericórdia. né? Existia a guerra, né? Sim. E eles entraram, o lado oposto da comunidade entrou. E aí ele era um dos gerentes na época da comunidade. E entraram e Foi baleado. ele foi baleado. E aí me chamaram. Quando eu cheguei na esquina, assim, estava todo mundo junto, para você ter noção das coisas que a gente faz, né? Sim. Ele com um tiro na testa Uhum. e vários tiros nas costas, Meu caído no Deus. chão, se debatendo. E todo mundo em volta olhando. E assim, sem noção, eu peguei, gritei, pedi um carro, botei no carro. E quando o carro virou na esquina, o corpo caiu no chão, gente. Jesus. Eu peguei, botei dentro do Meu carro. Deus. E, gente, loucura. Então, Sim. Olha, hoje a gente mira, mas eu imagino que no mas momento. assim, tipo, loucura. Aí botei no carro e levei pro hospital Dom Pedro. Eu dei dessa cara de quem? Ah, Da minha mãe. olha. Quando chegou lá, eu assim, fui muito assim. Essa história eu nunca contei, tá? Sim. Quando chegou lá, que botaram o corpo dele na máquina, Já estava morto. não estava morto. Ah, sim. Ele deu o último suspiro. Eu vi, Ai, pastora Thaís. É muito real. Tipo assim, a vista, o brilho sai na hora, embaça tudo, acabou. Acabou. Quando botaram ele na maca, assim, ele deu o último suspiro e foi embora. E aí eu cheguei em casa, um alvoroço, né? Todo mundo lá, todo mundo falando, tá. Minha mãe estava sentada na porta, me esperando. Já sabia. A minha mãe já sabia. Eita. Aí minha mãe na fase da libertação, né? Aí minha mãe fumando um cigarro, me esperando, olhou pra mim e falou assim, eu não sabia que eu tinha uma filha, que ela era mulher de bandido, né? É. Mas, enquanto eu continuar sendo sua mãe, você continua sendo minha filha. Entra. Eu entrei, Thaís. Ah, quase estabelecido. Já estava lá me aguardando. Eu nunca apanhei tanto na minha vida. Meu Deus. Olha, eu apanhava muito a minha mãe, gente, mas eu também aprontava muito. Se é hoje, minha mãe estava enclausulada, presa, não tinha nem liberdade. Hoje o negócio é mais E estranho. aí a minha mãe falou lá pra mim assim, ó, cada pessoa que vir aqui perguntar sobre o que aconteceu, vai ser uma coisa. Meu Deus. Pensa como é que eu fiz. Meu Deus. Mas eu não tinha essa questão de fazer. Se eu tivesse que fazer, eu fazia. Entendi. Depois eu pensava nas consequências. É, jovem. Entendeu? Jovem, né? Com a cabeça, né, virada, calor do momento. Eu fazia. O local também que mora, as influências, né? A gente vê que tem essa questão aí. Os amigos estão ali, vão chamar, vão fazer. E naquele momento, ali no calor do momento, acaba fazendo, né? Hoje, lógico, a gente tem uma cabeça, né, mais madura, Claro, a gente claro. entende, mas na adolescência não tinha Jesus, não tinha aquele conhecimento, né? Então acaba, né, se envolvendo mesmo, né? E nessa questão toda, Patrícia, na tua adolescência teve essa questão da perda, né? Sim. Essa pessoa, né? Que você estava pronta para ir embora, Sim, né? sim. E o Senhor ali estabeleceu Sim. algo e dizia, eu vou te parar Sim. agora, Sim. porque eu tenho algo diferenciado para tua vida. Mas antes de você vir para Jesus, ali teve uma marca, né? Você teve uma questão, uma história que de um abuso, Sim. né? Sim. Como é que foi isso para você naquele momento e como é que
tu tem a visão hoje. Naquele momento, qual é a tua visão daquele momento ali? Quando você viveu aquilo tudo ali, como foi? Explica um pouquinho como é que foi. Então, dentro dessas situações todas que eu acabei de colocar, né, eu tive que ir embora da comunidade. Entendi. Eu tive que ir embora. Após a morte dessa pessoa. Dessa pessoa. Entendi. Porque eu fiquei sendo muito procurada de todos os lados. Entendi. Né? Todos os lados eu fiquei sendo muito procurada. Porque houve uma questão de algumas coisas que precisavam saber onde estava. E na colocação deles eu saberia. É. E eu não sabia. Entendi. E aí eu tive que ir embora, fugir de casa, de novo. Fui morar com uma amiga em Nova Iguaçu. Sim. Dentro de um terreiro. Eita. E aí a minha mãe não sabia onde eu estava, também não foi atrás. E eu lembro que Deus é tão tremendo, que Deus deu para minha mãe onde eu estava. Eu creio. O lugar. Eu creio. Deus lhe transportou minha mãe contou pro meu irmão. E aí minha mãe falou, ela vai vir, ela vai voltar, deixa ela lá, ela vai voltar. E nessa questão toda, né, houve esse fator de eu ir morar num terreiro com uma amiga, né, e foi algo muito assim também, muito... Assim, o projeto, pastora Thaisa, do diabo na minha vida era algo muito terrível mesmo. Sim, com certeza. E assim, eu tô colocando colocações de podcast que eu nunca falei. Sim, né? sim. Nessa colocação aí, eu lembro que na época, quando eu fui para esse terreiro, eu não tinha conhecimento das coisas, né? Sim. Se manifestou um espírito falando que era ele. Eita. Falando que era ele. Né? E falando onde estavam as coisas. Olha. Que era para me buscar. Meu Deus. E se eu fosse buscar, hoje eu não estaria aqui. Com certeza. Era um projeto, trama do diabo, não, projeto, muito tremendo, sim. era um projeto, e Deus já tinha mostrado minha mãe, aonde eu estava. Só que antes de eu tomar a atitude de ir, eu fui na minha mãe. Olha. A minha mãe falou, você não vai para lugar nenhum, tu não vai buscar nada, tu não vai falar com ninguém. E a partir de agora, quem vier aqui, eu vou entrar na frente. Eu vou entrar na frente. Aí eu lembro que na época, né, eu fui procurada pelos policiais da época, né? Sim. E aí a minha mãe, eu tinha uma tatuagem na barriga, eu tenho ainda. Sim, uma amiga fez uma tatuagem igual e ela quase morreu no meu lugar. Meu Deus, A por conta da tatuagem. Ele não sabia o meu rosto, mas sabia da tatuagem. E ela levou uma surra, coitada, por causa de mim, que eles pensaram que era eu, porque queriam saber onde estavam as coisas. E eu lembro que a minha mãe falou assim, bota um topper, teve uma operação na comunidade, bota um topper e vai pra esquina. E eu apavorada, pra tatuagem aparecer. Jesus. Vai pra esquina. Eu falava, mãe, eu não vou pra esquina. Os policiais estão aqui, querem me matar. Minha mãe, vai pra esquina. E ela fiquei identificada naquele momento ali. Ele passava, ele voltava, ele passava, ele voltava. E ele não identificava a tatuagem. Meu Deus. E você vê que era o próprio Deus guardando. E aí eu voltei pra comunidade, ninguém me identificou, ninguém fez nada. Eu falei, opa, tô bem. Voltei de novo às velhas práticas. Só que na época tinha um traficante que ele queria ficar comigo e eu não queria ficar com ele. Entendi. Eu tinha aquela questão assim, se eu ficar com um que tem um patamar e ele me perturbar muito, eu fico com outro que é maior. Porque tem a proteção. Não vai mexer comigo. Sim. Entende? E era o meu pensamento. Só que ele sabia que ele não podia mexer. O que ele fez? Ele forjou um monstro. Misericórdia. Né? A gente tinha a época do queimado também, né? As meninas jogavam queimado. A gente, de uma certa forma, a gente viveu a nossa juventude, né? Sim. Tinha um queimado. E aí ele forjou uma situação, mandou me chamar, me colocou dentro de uma casa e ocorreu a situação. Só que eu não poderia contar para ninguém. Ele tinha um posicionamento na época que seria a minha palavra contra dele e a minha palavra na época não ia valer de nada. Até então. Tinha um peso, né? Ele tinha um peso dentro. E eu fiquei debaixo de uma ameaça, né? A senhora Thaisa, ele me ameaçava o tempo todo. Ele não decorreu com um ato, só foi uma vez só. Entendi. Mas só foi uma vez, ficamos dentro de uma casa, digamos, 2h pouca da tarde até quase meia-noite. Então, pelo fator de eu ficar muito na rua, né, essas questões de ficar
e entrava a hora que eu queria, às vezes dormia na rua, porque minha mãe trancava a casa toda. Sim, tinha muito isso. Antigamente eles tinha, não vai entrar, vai ficar onde você estava. Se der 10 horas, não tiver dentro de casa, vai dormir na rua. Não entra, não entra. Volta pra onde estava. Não entrava, os colegas que acolhiam. Isso. Né? Então, assim, foi muito traumático. Para mim, foi muito traumático essa situação, porque ele conhecia todo mundo da minha família. Meu irmão era pequeno, ele tinha aquela base de ameaça. Se você falar para alguém, se eu descobrir, né, eu acho tua família, eu acho teu irmão, eu faço e aconteço. E foi muito complicado. Eu imagino. Muito complicado, eu imagino. E o que causou isso dentro da Patrícia Carvalho hoje? Você acha que ainda tem algum trauma ou você acha que foi literalmente sarada? Hoje não me causa dores, né? Hoje as marcas ficaram físicas em mim, né? Que não são esquecidas. Sim. Eu costumo dizer que tem coisas na nossa vida que vai nos machucar, vai ferir, mas uma hora vai sarar e vai cicatrizar. Entendi. Mas vai estar ali a marca. Sim. Então, dessa questão que eu vivenciei, a marca ficou. Entendi. Portanto, que eu estou aqui falando sobre Exatamente. ela, mas hoje eu falo sobre ela não mais com dor, né? Sarada. Sarada. Glória a Deus, isso é muito importante. Então, nós conseguimos entender que Patrícia era uma bênção. Só que a gente entende que essa questão teve um histórico, mas teve a mão do Senhor. Sim. Teve aquele ponto final de o Senhor olhar e falar, peraí, agora eu te encontrei. Daqui pra frente agora vai ser conduzida pela minha mão. Como é que foi, Patrícia, conhecer Jesus, estar na presença do Senhor, aceitar Jesus? Como é que foi a tua questão de você olhar e falar assim, não, chegou o momento. Porque, da minha conversão. Isso, da sua conversão. Como é que foi isso? Encontrar Jesus, conhecer Jesus. Esses parâmetros que eu vivenciei, eu estava afastada. Então você já teve Jesus Já. Eu aceitei Jesus em 2001. Sim. 2001, passei por algumas igrejas, né? Me afastei por 3 vezes. 3 vezes. E dentro desses parâmetros que eu estou falando aqui, de afastamento espiritual com Deus, tu engloba todos os processos que eu vivenciei. A segunda fase que eu me afastei porque o que eu não tinha em casa foi procurar no cristianismo. Sim. Porque naquela época, ser cristão era lindo. A gente via o povo cristão, olhava aquele povo ali, era um negócio diferenciado. Que eu vi uma coreonia entre eles, a oração, aquela coisa de um ajudar o outro. Né? E eu falava assim, cara, eu quero ser assim. Porque aquilo que eu não encontrava em casa, quando eu levantei a mão para Jesus e aceitei Jesus, eu queria encontrar lá. Sim. Só que com o passar do tempo, a gente entende que ser cristão também é ser humano. É verdade. E ser humano não é movido só de qualidade. Não, ser humano tem falhas. Muito. Ser humano é errante. Verdade. Só que a gente no primeiro amor, a gente não quer olhar as falhas, a gente só quer olhar a perfeição. Isso. E aí eu comecei a ver as falhas. As falhas. Falei, eu não vou ficar na igreja não. Melhor ficar no mundão mesmo. E é lógico. Sempre a mesma falha. A mesma fala. Todo mundo tem essa fala, né? É uma fala pronta. Né? Eu vou ficar na igreja, deixa eu do jeito que eu tô, que eu sou o que sou. Né? Porque a gente assimila que as pessoas estão de engano, né? Não faço mal pra ninguém. Exatamente. Né? Eu amo Jesus. As pessoas têm caráter, né, pastora Dani? A gente tem que entender isso, que ninguém é igual a ninguém. Verdade. Só que eu, naquele vigor de nova convertida, batizada, monte, oração, vigília, pá. Então, trouxe um choque muito grande para mim, muito grande. E aí acabou que eu me afastei. E decorrente desse tempo que eu me afastei, eu comecei já a fazer coisas muito piores. Né? Aí eu já me envolvi mesmo com pessoas que faziam parte do tráfico, me envolvi num relacionamento. Nunca roubei, nada disso, nunca usei droga. Era mais os status e os lugares que eu ia, que eu estava. Só que nada preenchia, o vazio que estava dentro de mim. E foi passando-se o tempo. Isso é muito relativo.
Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, a gente vai entrar nessa pauta. Você voltou para Jesus mediante a questão da sua enfermidade? Não. Sim. Quando eu voltei para Jesus, eu não suportava mais o que eu estava vivendo. Aparência, momento. Né? E eu senti um vazio muito grande. E eu me recordo que eu tinha ido para um baile funk do Mandela. Era um baile de quinta para sexta. Baile do Mandela. Era esses bailes da vida que eu ia. Era um baile de quinta para sexta, era uma matinê. Sim. E quando eu voltei dessa matinê, eu tinha bebido muito. Naquela época a gente bebia copão, né? Whisky, Red Bull, essas coisas assim. E não naquela época, recente ainda, né? E eu voltei, tinha uma consagração. Olha. Consagração. Igreja Evangélica de Experiência com Deus, pastor Marquinhos. Eu não te falo disso, dando vantagem. E a consagração de comunidade, a gente sabe como é que era, né? A gente lotava, tinha todo mundo de um pouco, um tipo, um pouco, né? E aí eu entrei nessa consagração para dormir, pastora Thaís. Eu estava doidona. Sim. Não queria ir para casa. Não queria ir para casa. Eu conhecia, porque eu já tinha congregado nessa igreja. Sim. Nessa minha passagem. Olha. E aí eu falei assim pra minha amiga que estava comigo. Falei, vamos sentar aqui na consagração. Aqui eu conheço todo mundo. A gente fica aqui no cantinho e a gente dorme. Olha. E ela era afastada também. Sim. Ela, tu tá arrumando problema. Eu falei, não, embora. Aqui é uma benção. Sentamos lá. Eu com shortinho de topper, com salto, com cabelo até a cintura. Eita. Toda maquiada, já toda borrada, né? Toda destruída Toda da noite. acabada. Sentei lá. E o círculo de oração da consagração. Aí a consagração estava lotada. Na comunidade estava tendo operação, então nessas épocas assim, a gente sabe que comunidade, todo mundo corre para consagração. É filho de pastor, filho de missionário, filho de pastora, tal. Entramos para consagração. Beleza, a irmã da consagração levantou, gente, não esqueço disso, falou assim, tem um mistério aqui. Falei, deu muito. Tem um mistério aqui, vamos orar. Mas a gente vai orar com a porta da igreja fechada. Eita. Quando ela falou, vamos orar com a porta da igreja fechada, a cachaça foi embora. Sim. Eu dei uma despertada, falei, opa, o negócio é comigo. Se apresentou, varão. É comigo, é comigo. Deu ruim. E ela começou a orar, começou a orar, começou a orar, começou a orar, começou a orar. Daqui a pouco passou pro pastor Marquinhos. Aí ele levantou, falou assim, olha, não é ético o que eu vou fazer. Porque por mim, o pastor dessa igreja, e veio andando, pastora Thaís, Jesus. Esse microfone é santo. E por mim, esse microfone não ia para sua mão. Meu Deus. Fica de pé, Patrícia. Eita. Eu levantei, gente. Chamou pelo nome. Quando ele falou, eu chego a me arrepio, gente. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus. Ele tá aqui. Quando ele falou, quando ele falou Patrícia, eu levantei. Eu não sabia se eu puxava o top, se eu puxava a bermuda. Não tinha para onde correr, porque ninguém te constrange. Não. Você mesmo se constrange diante do Espírito Santo. Verdade. E ele falou assim, e o Espírito Santo que está aqui, falou para mim te dar um microfone para você cantar. Oh, Jesus. Canta. Interessante é que quando tem a visão e a revelação da igreja, né, irmãos? Todo mundo vira para um lado só. Sim, sim. Todo mundo virou para mim. E agora? Eu faço o quê? Jesus. Com o microfone na mão, de topper, oh, meu Deus. vindo de um baile de comunidade, pernoitada, e Deus falando, não me interessa, não te interessa o teu momento, glória a Deus. Não interessa as tuas vestes para mim, o que me interessa é a tua alma. Sim. E Deus confunde, porque parece loucura, como é que tá o microfone na mão de uma menina que tá de top e de short, e foi por esse fator que essa menina hoje está aqui. Glória a Deus. Porque alguém entendeu e ouviu a voz. Foi sensível. Por mais que ele, como ser humano, parecia loucura, ele como um pastor, dá o microfone da igreja na minha mão. E isso aí marcou minha vida. Glória a Deus. Eu cantei aquela canção assim, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. O Espírito Santo de Deus falando para mim, você está cantando para você. Sua hora
É perfeita sua maneira, a mais linda. Pastora Thaísa, quando chegou nesse refrão, seja feita a sua vontade. Declarou. Oh, aleluia. Eu só quero a tua vontade. O Espírito Santo que está aqui me tomou numa graça, numa presença, que eu comecei a sentir a graça dele, uma graça inexplicável, uma graça que é de estarmos hoje aqui. Sim. E aí, Deus me usou em profecia para o pastor da igreja. Oh, meu Deus. Foi lindo demais. Quando Deus me usou em profecia para o pastor dessa igreja, na época, o helicóptero da Civil baixou na comunidade. Livramento. E Deus falando para mim, diga para ele, pelo ato dele, eu estou dando livramento para o filho dele de morte. O filho dele entrou pela outra porta correndo, Meu Deus. falando que aonde ele estava. Aleluia. A Civil tinha entrado, tinha cercado tudo e começou um tiroteio. E enquanto nós estávamos lá naquela consagração, a bala que era para pegar no filho dele, pegou no poste. Glória a Deus. E a igreja foi tomada de glória e eu me rendi aos pés do Senhor. E ali, Deus começou a fazer, porque eu permiti, dei liberdade para Deus, a minha transformação. É muito forte, né? A gente entender, e assim, eu glorifico a Deus, sabe, irmã? Porque ouvir a voz do Espírito Santo e dar vazão, permitir que ele faça, né? É muito humano, né? A gente vê isso, porque se ele fosse olhar com os olhos carnais, ele ia ver a Patrícia mundana, a Patrícia fanqueira, a Patrícia alcoolizada, mas não, ele te olhou como alma, sabe? Ele teve compaixão, ele foi sensível à voz do Espírito, né? E ali o Senhor, ele fez um mover, e isso assim, né, me emociona, porque infelizmente hoje a gente não vê mais essas questões. Não tem mais. Eu sinto muita falta do Evangelho. Não tem mais. De 20 anos atrás. Sabe? Ouvir a voz do Exatamente. Espírito, não olhar a sensibilidade, sabe, irmã? Sim. A compaixão, o amor pelo próximo. Sim. Né? E assim, eu glorifico a Deus pela vida desse pastor. Sim. Sabe? Porque marcou a tua vida, marcou a sua trajetória. Né? Ali ele te permitiu que você confessasse pro Senhor. Através do louvor, você estava dizendo pro Senhor, né? Que ele era fosse feita a vontade dele. Exatamente. Entendeu? No mundo espiritual, ali teve um peso. Teve um peso, sabe? Tudo que Satanás tinha decretado para tua vida naquele momento ali começou a se esvair, sabe? Foi como o Senhor olhasse e dissesse assim: eu só preciso que tu confesse. Verdade. Na proporção que tu confessar, eu vou começar a mover. E depois dali, como é que foi isso? Aí é interessante que a noite era sexta, né? De dia de um jeito. Tinha baile na comunidade, tinha baile. Sim. E aí eu falei, Deus, eu aceitei, eu sei, mas eu tô na fase da libertação e o Senhor vai me libertando. Eu vou pro baile. Sim. Cheguei no baile. Outro episódio também. É muito interessante. Deus, ele é tremendo. E quando eu cheguei no baile, eu chegava sempre no baile e pedia uma dose de uísque puro, né? Eu primeiro bebi o uísque, para depois beber outras bebidas. Não gostava de cerveja, nada disso, só bebida quente. Eita. E quando eu peguei o copo do uísque, parou um cara do meu lado com uma arma atravessada na cintura e uma arma nas costas. Eita, Robocop. E ele olhou pra mim, eu olhei pra cara dele e fiquei na minha. Aí ele olhou de novo e falou assim, era você que estava na consagração de manhã? Jesus. Aí eu falei, era. Eu ainda não tinha bebido. Eu falei, era. Aí eu falei, se era eu, se você sabe que era eu, porque você também estava lá, né? E eu tava. Assim, gente, faz historinha assim que não é real. Sim. Aí ele olhou pra mim e falou assim, sim, mas eu não voltei pra Jesus igual você. Olha. Aí eu falei, sim. Aí ele, eu tava lá, mas eu vi a proporção que Deus te usou lá. Jesus. E você tá fazendo o que aqui? Olha, pastora Thaís. Aí eu era muito abusada, olhei pra ele e falei, o mesmo que você. Olha. Eu vim pro baile. Ele, mas aqui não é mais seu lugar. Olha o decreto do céu aí usando. A consagração foi de manhã. Sim. Aí ele falou, mas aqui não é mais seu lugar. E aqui você não vai ficar mais. Eu lembro, pastora Thaísa, que ele jogou o fuzil pra frente. Ele destravou. E eu olhando pra cara dele assim na tenda,
E ele olhou pra mim assim, eu não quero contar no 3, porque no 3 Oh, você não vai estar Jesus. mais aqui pra contar a história. No 3, eu já tava em casa, falando com Deus, chorando. Poxa, Deus, que isso? Eu tô na falta de libertação. E dali começou realmente a minha conversão. Glória a Deus. Porque eu costumo dizer que por mais que eu tenha aceitado Jesus em 2001 e batizado, eu vivia na igreja por viver, Sim. sabe? Era um refúgio para mim. Entendi. Só que eu não tinha comunhão, não tinha liberalidade de Não perdão. conhecia. Não tinha. Entendi. Não tinha. Arrumava confusão nas igrejas, Oh, arrumava meu tumulto. Deus. Sabe? Ficava no meio das panelas da fofoca, que não tem Não isso nas igrejas, não tem. Hoje em dia não tem nada disso. Não mais. tem, Não, né? não. Então era terrível, terrível. Aí eu vou te pegar agora e vou te fazer um vaso novo, pra você entender quem eu sou. Glória a Deus. E ele faz mesmo. Faz. E ele faz. E aí, Patrícia, né? Então, nesse inteirinho aí, veio pra Jesus, realmente se converteu, Sim, né? sim. Se posicionou, Sim. né? Se posicionou. E veio a doença. Sim, Como foi isso, irmão? eu fazia um tratamento dentário, né? Sim. Eu já morava sozinha, né? E fazia um tratamento dentário, eu era muito vaidosa. Sim. Eu Ainda era é, né? muito... Ainda é. Assim, a minha mãe brincava que meus dentes eram muito brancos, né? E meus olhos, minha mãe falava, ela tinha um olhão de jabuticaba, um olho grande, grandão assim, né? E aí, no tratamento, o meu dente começou a se deteriorar. Sim. Começou a estourar de dentro para fora. Só que se eu tô fazendo um tratamento, por que isso está acontecendo? Então a doutora, né, as doutoras lá do posto de saúde, né, não estavam entendendo o procedimento e me passaram para fazer um exame no Lincoln de Santa Cruz, uma série de exames. Beleza. Fiz todos os exames, só que automaticamente a minha visão também começou a ser perdida. Foi um conjunto. Foi um conjunto de várias coisas, né? E aí eu fui fazer um óculos, e quando chegou lá o rapaz disse pra mim que não tinha óculos pra mim, que o exame constatou que a minha córnea estava se deteriorando. Meu Deus. E ele falou que eu precisava de um especialista com muita urgência, porque eu iria perder a minha visão. E aí vamos nos procedimentos de todos os exames, ponto. Quando chegamos lá, foi descoberto a doença chamada síndrome de Jogre. É uma doença autoimune que destrói toda a imunidade do meu corpo humano. É a proteção que a pessoa tem no corpo físico, em todas as áreas do corpo. Deixa eu explicar isso aqui para quem não entende. Não é uma questão só da visão, né? Às vezes as pessoas assimilam o Jogre pelo fator de me conhecerem e acharem, pastora Thaís, isso é bom eu explicar? Sim. Que é um fator só da visão. Ela não enxerga. Ela só vê vultos. Não, gente, engloba todo o meu corpo, né? Circulação, veia sanguínea, os nervos do meu corpo, né? Tudo engloba. Então é um fator do corpo por inteiro. Entendi. Então ela começou a aflorar. E foi aonde foi descoberta essa enfermidade, aonde os médicos colocaram que ela já estava atuando há muito tempo. Entendi. Então era algo que já estava no meu corpo. Entende? Já estava no meu corpo. E a minha mãe tinha tido um sonho, na época, que Deus falou para ela, sai do trabalho. Eita. Porque a meta do adversário é matar a Patrícia. E você vai ter que cuidar dela. Eita. E a minha mãe falou que chegava na minha casa, a doença ainda não tinha vindo à tona. Sim. Na minha casa eu estava perto da máquina de lavar, com um papelão me tampando, e quando ela tirava o papelão, meu corpo estava necrosando. Misericórdia. Deus mostrou. Ela não sabia, ninguém sabia ainda da enfermidade. Eu estava necrosando. E ela falou, sai do trabalho, você pede conta do teu trabalho, porque a sua filha vai precisar de você. E ela falou que não entendeu, que quando ela me viu perto da máquina de lavar, com o papelão tampando e meu corpo se deteriorando, é o que o Jogre faz. Ele vai, Entendeu?
Ele faz isso no meu corpo. Então, quando foi descoberto, ele já estava no meu corpo, ó. Eita. E Deus só estava, ó, guardando. E eu me sentindo, né? Sim. Me achando, né? E ó, um corpão, sim, né? Bonita. Virando noite, fazendo o que eu bem queria, revoltada, porque eu queria chamar atenção e não sabia como. E a doença já estava alojada. Misericórdia. Já estava alojada. E é bom a gente ressaltar isso, né? Porque as pessoas assimilam Deus, que Deus precisa fazer tudo aquilo que eu quero. Que Deus não pode trazer algo para minha vida, que não, tem que ser só coisas boas, né? Muitas pessoas assimilam Deus assim. Sim. Não, porque se eu estou na presença, eu não posso perder um filho. Não, porque se eu estou na presença, eu não posso passar necessidade. Não. Deus, ele sabe como trata, Deus, ele sabe o porquê trata, Deus, ele sabe o porquê traz. Como é que foi para Patrícia já estar firme com Jesus, estar na presença do Senhor e receber um diagnóstico? Como é que foi isso? Botar Deus nessa questão da enfermidade. Então, eu coloquei Deus nessa questão da enfermidade, que eu não aceitava. Entendi. Até porque na minha concepção de pensamento eu estava afastada e eu não estava bem nada. Fisicamente. Sim, aí vem pra Jesus, aí eu veio a enfermidade. Então, não retornei por causa da doença, não, porque eu não sabia, né? Sim. Então, aí após você veio pra Jesus, sim. Se firmou. Sim. Quando você se firmou, veio um diagnóstico. Veio o diagnóstico? E aí? Senhor, mas quando eu estava no mundo, eu estava bem. Eu bebia, eu saía, eu perdia a noite, eu fazia, acontecia, agora eu estou na tua presença. Eu vou ter que estar com essa enfermidade, não vou poder te buscar, não vou poder te adorar. Exatamente. Vem esses pensamentos, né? Até porque quando ela veio à tona, ela já aflorou. Sim, já estava como se fosse bem elevado, sim, né? Sim, então o nível dela no meu corpo já veio num nível bem agressivo. É muito interessante isso aqui, pastor Thaís. Só foi ela, tem a doença, descobriu, bom, ela, ó. Entendi. Ela agora eu vou me revelar. Sim. É isso aqui. Então ela começou a agir no meu corpo, tanto de dentro para fora, de uma forma muito agressiva. Misericórdia. Então, assim, foi aonde começou a abrir feridas, as feridas necrosar, eu parei de andar, eu comecei a perder meus dentes, criava um coágulo de sangue dentro da minha boca, que não dava tempo de eu voltar para o hospital para tirar, porque não tem saliva na boca, então o meu rosto ficava muito inchado. Aí eles mandavam a medicação que era injetada na injeção, que alguém tinha que aplicar. Meu Deus! Isso em sangue frio. General Jesus. Então, a questão de assimilar não é só a visão. Sim. Eu estou em todo um processo que eu vivenciei, tá? Porque a pessoa em si, né? Porque também a visão, né? No caso, ele fica muito em evidência, né? Porque a gente, né, tem essa questão de ver, né, a questão da dificuldade. Então a pessoa logo, né, assimila. Mas é importante que você fale sobre isso. Que, né, que engloba a questão do teu corpo todo. A imunidade do teu corpo todo, ela se perde, né? E aí tem essas questões aí, né? Sim, assim, de perna inchada. Para você ter noção da seriedade, uma vez eu fui ministrar numa igreja. Sim. E um mosquito me mordeu. Um mosquito, eu tive convulsão. Sangue de Jesus tem poder. Eu fui parar no hospital. E eu tenho as fotos, eu tenho, porque eu acabo registrando, porque as pessoas não acreditam, tá? Sim. E vou falar um fator aqui para você. Existem pessoas que não acreditam. Acham que eu utilizo do jogre para ter benefícios. Misericórdia. E falam para outras pessoas que é tudo mentira. Olha isso. Não, ela mente que não enxerga. Ela mente mediante Não, é loucura. Ela tá no altar, a gente vê... Ela tá vendo tudo, né? Ela tá muito bem lá no altar, pregando, anda pra lá, anda pra cá. Existem pessoas muito maliciosas. Muito exatamente. Que é loucura. Pastora Thaísa, eu tô em altares enormes. Glória a Deus. Que lá embaixo, toda humildade por essa colocação. Eu não vejo nada. Eu sei. Eu fico apavorada. Sim. Não sei quantas taças de altar transparente já quebrou. Eu já quebrei. E eu sempre... Eu tenho isso aqui com vocês. Já existe um copo específico, porque a gente já sabe, a gente já tem uma preparação, já tem um cuidado. Não há uma lógica. Eu acho que qualquer ser humano nunca vai querer utilizar de uma enfermidade para ter benefícios próprios. Porque até então, Jó,
Sim. Jó, ele passa pelo processo e foi o processo de Jó. Exatamente. Cada um tem o seu. Exatamente. A gente pode utilizar isso aqui como uma palavra base. Cada um com as suas marcas. Quem apresenta é Deus. É verdade. Viste meu servo? Sim. Ó, íntegro, reto, Uhum. se desvia do mal. Aí Satanás vai dizer, também ele tem tudo o que quer. Né? Uma família Um lindíssima. apontamento, Né? Satanás. Tem a questão financeira top de linha. A esposa uma das mais belas. Toca lá. O que eu conheço não é pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Senhor, ele A questão que a senhora colocou do Deus, que as pessoas acham que só é beneficente quando faz, Sim. que é favorável ao outro. É. Deus abriu a porta, eu sirvo. Sim. Meu casamento tá uma benção, eu sirvo. A minha família é uma benção, a morte não chegou, eu sirvo. Mas Perdeu, abandona. não dá, não quero mais. Tá na luta, não, abandona. Deus é esse. Só que a gente esquece que também a Bíblia diz que ele é amor. Exatamente. Mas ele é fogo consumidor. Exatamente. E estamos vivenciando Ele é Deus. um tempo sobre isso. Isso aí. Temos evidências que Deus não está brincando Com mais. certeza. Ou você tá ou você não tá. Exatamente. Ou você serve ou Isso é você não muito serve. bom. Isso é muito bom. Essa colocação é muito boa. Sim, Porque sim. a gente vai ver esse tempo que nós estamos vivendo, literalmente as pessoas brincam, e brincam de verdade. Muito. Pois bem, a palavra se cumprindo, sim, no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, e eles estariam vivendo de engano, sim. Mas nós entendemos que existe um Deus, e Ele é Deus. Ele é Deus para tratar, Ele é Deus para moldar, Ele é Deus para dar um basta, Ele é Deus para finalizar, e Ele vai agir, Ele vai fazer. E a gente precisa entender isso, né? E as pessoas que literalmente apontam, falam, é porque não te conhecem. Sim. De verdade, entendeu? São pessoas que vivem longe, porque se viver perto vai saber da tua debilidade, da tua, né? E tem pessoas que são maldosas Sim, também, sim, né? Existe, infelizmente, existe essa gama de pessoas que são maldosas mesmo, né? Mas aí teve essa questão, esse episódio das pessoas falarem que... Sim, houve um fato de uma vez eu estar em Santa Cruz, a pessoa tirar foto. Porque você tem essa Eu me lembrei autonomia, né? agora, a pessoa tirou foto Sim. e mandou pra mim. Sim. Eu tive bem em Santa Cruz, mandou a foto, eu mostrei pra minha mãe. Entendi. Falei, caramba! Porque as pessoas não entendem. Sim. Porque você consegue, você tem essa autonomia de andar sozinha, sim. né? Com a dificuldade, mas você tem essa autonomia. Você mora sozinha, Sim, né? sim. Você cozinha, Sim. né? Você tem a tua vida. E aí as pessoas não conseguem entender. Mas é por quê? Porque você adquiriu habilidades para isso. Sim, na Porque verdade. você não nasceu com a enfermidade, Não, né? não. Então você teve que adquirir habilidades para isso, né? Na verdade é como servir a Cristo. Sim. É recomeçar. Sim. É você viver uma vida de um jeito Uhum. e com Cristo você viver de Glória a outro. Deus. E a questão da renúncia. Sim. Renunciar por amor a Ele. Muito forte. Então você vai aprender tudo de novo. É fácil? Não. 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 Eu posso comparar isso como servir a Cristo. Sim. É fácil você abrir mão por amor a Ele? Não. É fácil você renunciar? Não. Nunca. Mas quando você entende que o alvo é o céu, é a sua salvação, Exatamente. porque é Bíblia, a gente não tem como não falar de Bíblia. Não. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta eu ser um testemunho para tanta gente e eu mesmo não vivenciar aquilo que eu prego, que eu falo, que eu digo, e perder a minha salvação? Então hoje eu entendo que a minha renúncia de recomeçar Sim. mediante a enfermidade não dependia do outro, dependia de mim. Isso. Quando eu entendi, pastora Thaísa, que eu tinha que tirar a minha vida da mão dos outros, entender que a minha vida estava na mão de Glória a Cristo, Deus. Glória eu comecei a aprender. Claro que eu tenho limites, Sim. Ser humano. mas até onde eu posso ir, eu vou. Sim. E as pessoas não entendem. Quando me vê em Santa Cruz, Uhum. as pessoas não entendem. Se me vê em Campo Grande, Uhum. as pessoas não vão entender, porque vão olhar na... Mentira, gente. Não, mas é habilidade. E o próprio Senhor te permitiu isso. Sim, né? sim, sim. Mas é isso. Essa é a Patrícia Carvalho. Exatamente. Independente das debilidades, independente da enfermidade, Sim. Patrícia Carvalho é serva, é filha, Sim. é alguém que está ali disposta a fazer, exercer o chamado, né? Mas agora vamos lá.
E o coração de Patrícia Carvalho? Como que se encontra? Eu quero viver algo novo. Que linda! Como Salmo 40. Esteja com paciência no Senhor e Ele ouvirá o meu clamor. Mas deixa eu fazer a pergunta. Terá sinais. Tá gritando já pelo 70 ou ainda tá em paz? Terá sinais. Terá sinais. Terá sinais. Então, pra gente encerrar aqui, eu queria fazer uma última pergunta desse episódio, desse podcast, porque eu tenho certeza que nós teremos outros, porque vai ter esse mistério aí do algo novo. Sim. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Mas, para esse episódio... Não, peraí, vamos fazer igual faz quando tem minha... já tá. Tá bom demais, né? Já tá acabando. Então, votação para a segunda parte de podcast com Evangelista Patrícia Carvalho. Eita, terá. Vamos lá. O que a Patrícia Carvalho de hoje, de 2025, diria para a Patrícia de 20 anos ou 25 anos atrás? Um encontro dessas duas mulheres. Forte. Como é que seria? Forte. Eu diria para a Patrícia de 20 anos atrás, 20 anos? 20, 25. 20 anos, 25 atrás. Obrigado por você ter existido. Porque foi através de você que me tornei essa mulher que eu sou hoje. Tá. Forte. Eu agradeceria a ela. Sim. Por tudo. Pela resistência. Por tudo. Olha, que lindo. Por tudo. Pelos traumas, pelas percas, pelas alegrias, pelas tristezas. Te forjou. Muito. Isso é muito forte. Ela me ensinou Sim. a ser a Patrícia de hoje. Glória a Deus. Posicionada em Cristo. Glória a Deus. Crendo que em tudo nós temos que dar graça. Que lindo. E é que a graça dele que nos basta. Que lindo. Um versículo que marca a sua vida. Gente, eu tenho um versículo que marca a minha vida, que é quando Davi, ele vai vivenciar os seus processos. Eu não vou me recordar agora o capítulo, que ele vai dizer que ele foi entregue à morte, mas ele não morreu porque Deus guardou. Oh, Jesus. E por muitas vezes na minha vida eu fui entregue à morte. Glória. Muitas das vezes, não só em tudo que foi dito aqui, muitas coisas mais que eu pensei, que eu vi a mão do Eterno, me tirando da mão do opressor, me tirando da mão da morte. Mas mesmo assim, a mão dele estava sobre mim e hoje eu cheguei até aqui. Sempre. Eu vou entender que é literalmente isso. Desde o ventre. Ele já te conhecia. Ele já tinha te formado. Então, esse testemunho vasto, aí tinha a mão do Senhor. Sim. Né? Então, hoje, a Patrícia Carvalho é uma mulher completa. É uma mulher que é referência. Né? Você é referência, né? Para as nossas vidas. É alguém que a gente tem uma estima, a gente tem um carinho muito grande. É alguém que a gente gosta de estar perto. E eu queria glorificar a Deus. De verdade, pela tua vida. Amém. Sabe? E eu tenho certeza, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que o melhor da parte de Deus está por vir. Eu creio nisso. E eu quero fazer parte. Claro, Lógico que eu faço claro, parte, claro. né? Isso é muito forte, porque tem essa aliança e eu tenho certeza que nós faremos parte, né, dessa trajetória aí que o Senhor ainda está, né, Em nome de Jesus. trilhando. Tem muita coisa boa para vir aí. Né? E para você que está aí, né, participando desse 4º episódio, você vai lá, ativa o sininho, comenta, compartilha. Muito, hein? Por quê? Porque assim como edificou a sua vida, vai edificar a vida de outros. Que Deus lhe abençoe. Beijos.